Boa noite! Estamos iniciando mais um programa Direito em Pauta, programa número 74, e hoje recebendo Jean Macdisse Júnior, empresário e professor, para tratar de e-commerce. Jean Macdisse já está aí, querido Jean. Boa noite, Patrícia, Agostinho, Luiz Cláudio, Giovanni. Boa noite, a gente já vai logo aí já chamar o querido Jean, professor e empresário Jean, para participar conosco da live de hoje. Programa 74, edição número 74, e hoje falando de e-commerce e as perspectivas para o futuro. Vamos falar bastante disso com o Jean, que é especialista nesse assunto. Patrícia, boa noite Isaías e a todos que estão chegando. Já a gente chama nosso convidado para participar hoje, grande Guilherme, tudo bem? É isso aí. E o Jean Macdisse Júnior é empresário e professor. Já vou chamá-lo aí para participar conosco ao vivo, vou encaminhar o convite para ele. Só um minuto. Já mandei. Deve estar recebendo lá e já entra para participar conosco do programa Direito em Pauta. Grande alegria recebê-lo aqui hoje. Abraço. Nossa edição 74, são 74 lives semanais. Já o Jean consegue participar conosco. Já encaminhei para ele, ele já estava aí. Foi o primeiro a entrar na live, pontualidade. E a gente vai falar de e-commerce. E-commerce, comércio eletrônico, loja virtual, é tudo igual, não é? Vamos tirar essas dúvidas com o Jean. Jean logo deve estar aceitando o convite para participar. Enquanto o Jean aí se prepara para entrar, o que a gente quer saber do Jean? O que é e-commerce? Para que ele serve? Como surgiu o e-commerce? Qual a diferença entre e-commerce e loja virtual? Vou mandar de novo, estou mandando agora. Jean pediu de novo, já estou mandando. Acabei de mandar, Jean. Ele dá boa noite. Saber a diferença, quais são os tipos de e-commerce, quais as vantagens e desvantagens para você que é empresário, de iniciar um e-commerce, de manter uma loja virtual, quais as vantagens e desvantagens. É uma alternativa para a gente enfrentar a crise nesse momento de pandemia? Não é? Agora vai. Macdisse Júnior. Já conecta. Agora já aceitei o convite do Jean. Grande Jean, boa noite. Bom dia, boa noite. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Tá me ouvindo bem? Aqui os detalhes. Tudo bem. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Você me ouve bem, Jean? Um pouquinho baixo, mas deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu aumento aqui também. Melhorou? Ficou bom. Agora sim. Legal. Íntima História já entrou aí, oficial. Que ótimo. Jean, eu queria te agradecer por ter aceito o convite para a gente falar um pouco de e-commerce e aí as perspectivas para o futuro. Queria tomar a liberdade de te apresentar rapidamente. O Jean é empresário e professor, CEO da intimastore.com, diretor acadêmico da Escola Superior de E-Commerce, conselheiro do E-Commerce Brasil, da Associação Brasileira de Lojistas de E-Commerce e da Associação de Lojistas do Brás. É mestre em gestão de varejo pela FGV São Paulo. Ou seja, para vocês que estão nos acompanhando, sabe tudo de e-commerce. Se ele não tirar as nossas dúvidas, ninguém mais tira. Boa noite e bem-vindo para a nossa edição 74 do programa Direito em Pauta. Bem-vindo, querido. Obrigado pelo convite, Constantino. É uma honra estar participando aqui. Um amigo querido, né? Um beijão para a Patrícia.
É uma honra estar participando e espero poder ajudar de alguma Ah, com forma aí certeza. a audiência. Com certeza. Vamos lá. Me fala uma coisa, como é que o e-commerce entra na sua vida? Assim, como é que inicia essa sua relação com essa coisa do e-commerce? Você vem do comércio tradicional e vai para o e-commerce ou o inverso? Vamos falar um pouco da sua história para a gente depois entrar no tema em si. Eu costumo dizer que a gente tem essa característica do imigrante, né? A família, imigrante libanês, meu pai chegou aqui no Brasil com uma mão na frente e outra atrás, e no comércio que ele se fez, né? A vida. E na família libanesa, o Lodinha é membro da família, né? Os almoços de domingo, jantar todo dia, a gente fala do Lodinha constantemente, é como se fosse um membro da família. E quando eu me formei, até um pouco antes de eu me formar na faculdade, eu entendi que eu deveria continuar, né, os caminhos dele. E na época que eu entrei na empresa, a empresa tinha 35 anos. Hoje ela tem 56. Então já dando aí uma, né, 21 anos de carreira aí que eu venho seguindo, né? E quando eu cheguei, eu observei com, né, vamos dizer, estudante de administração de empresas, a internet estava começando a tomar seus caminhos, já tinha a bolha da internet e tudo, mas o e-commerce começou a surgir, né? É, mais ou menos lá pelos anos de 2005, né? O e-commerce ele começa a surgir com bastante intensidade e tal. E eu olhei e falei, poxa, eu estou aqui num centro de comércio tradicional, como é o Brás, né? Onde fica as nossas lojas físicas. E olhei para frente e falei, eu acho que com o tempo o cliente cada vez menos virá, se deslocará até o centro de compra, né? E ele vai comprar através do e-commerce. Então a gente começou com iniciativas de catálogo virtual e que acabaram se consolidando no e-commerce. Posso dizer que de fato foi talvez o precursor aqui do Brás, um dos primeiros e-commerces aqui da região do Brás, né? Região central de São Paulo. A gente então há 17 anos praticamente que tem e-commerce e opera o e-commerce. E, então, respondendo a sua pergunta, foi assim que o e-commerce entrou na minha vida. Justamente a ideia de levar uma loja 24 horas, 7 dias por semana aberta, né, a todos os cantos do Brasil e do mundo, sem que houvesse a necessidade de deslocamento por parte dos clientes. E isso hoje em dia é trivial, mas naquela época realmente era inovador. Eu costumo dizer que meu pai, né, ele só foi elogiar o e-commerce no ano passado, quando a pandemia mostrou que era o principal recurso, a principal ferramenta do comércio, né, se tornou o e-commerce. Mas até então ele pensava assim: o que ele está fazendo em frente àquela televisão lá? Vai falar com o cliente, vai encostar a barriga no balcão. Entendi. Me fala uma coisa, você que é experiente no assunto. Começar lá, ser precursor do negócio e começar hoje, a estrutura é muito melhorada ou começar a sair na frente te dá privilégios? O que é melhor? Ter começado como um dos primeiros lá no Brasil, um dos primeiros, acho que no Brasil, e começar hoje que a coisa está bem desenvolvida. Na sua visão, o que é melhor? O que é mais fácil? Bom, há 16 anos atrás, 17 anos atrás, o mato era muito alto. Então a gente apanhou, baixou o mato, aprendeu. Então a única coisa que hoje eu tenho de vantagem em relação a quem está entrando é uma curva de aprendizagem, uma resiliência, uma compreensão. Porém, as coisas estão mudando numa velocidade muito intensa. Quem fica parado hoje é basicamente assim, atropelado, e eu não estou fazendo aqui figura de linguagem. Ah, existem. A situação de mercado mudou completamente no pré-pandemia, o durante o pandemia e o pós-pandemia. Então o e-commerce ele é extremamente vivo, ele está em constante evolução e ele está sofrendo, vamos dizer,
uma avalanche de novos entrantes, de novas regras, de dominância por parte dos grandes marketplaces, por parte dos grandes portais de acesso a conteúdo. Então, a resposta é, talvez essa minha visão me ajuda ao fato de eu ter realmente uma escola, mas se eu paro hoje de estudar, se eu paro hoje de analisar o mercado, se eu paro de me adaptar a essa realidade do mercado, um novo entrante hoje, em 6 meses, pode me ultrapassar. É muito rápido, nesse mundo as coisas são muito rápidas. Eu acho que eu nem precisaria perguntar isso, mas vou perguntar até para o pessoal que está nos assistindo e acompanhando. Para você, existe que no futuro a gente vai ter as empresas que estão no mundo virtual, na internet, e as não empresas, é isso? Essa frase é mais ou menos isso? Não, eu não sou tão radical. Eu acho que o ponto físico, ele tem o seu valor e vai preservar o seu valor. Eu acho que é intrínseco à natureza humana a convivência, a relação social, justamente o estar presente ao andar pela rua, né? Então, o ponto físico, na minha opinião, ele nunca vai deixar de ser importantíssimo na relação comercial, seja através de para efetivamente uma transação comercial ou para uma sensação, uma experiência, um momento. Então eu não sou, eu sou pelo contrário, eu acredito sim muito no ponto físico. O que eu acho é que as empresas que deixam de se colocar no digital, elas poderão perder a consideração no início da jornada de compra de um cliente. Porque hoje a jornada de compra de um cliente ele começa pela internet. Então, naturalmente, você pensa num problema. O que é o problema de marketing? É uma necessidade ou um desejo. A sua primeira reação é correr para um meio digital para você. E isso pode ser, inclusive, no turismo, né? Você está pensando... Então, obviamente que você pode ser um café, um restaurante numa rua famosa no centro de um polo turístico e naturalmente aquela pessoa ela vai passar na frente daquele café charmoso e vai querer ter aquela experiência e vai entrar e para isso ela não precisou do digital. Mas muito provavelmente aquela pessoa, boa parte das pessoas que visitaram aquele pedaço vão ter já se programado, já vão ter feito todo o seu roteiro no digital e eles então vão inserir aquele café charmoso porque já fizeram a pesquisa. E isso funciona em relação a praticamente todos os serviços e produtos que hoje estão à sua disposição. Então, o prejuízo das empresas que não estiverem no digital é não se posicionarem naquele momento certo da jornada de compra dos clientes. Entendi. Perfeito. E hoje é automático, né? Eu acho que já está no automático, pelo menos eu não me sinto um cara muito tecnológico, mas está no automático, né? Qualquer coisa, qualquer necessidade, a primeira coisa é você ir nos buscadores aí e encontrar para depois sair. Ah, vou até a loja, não vou até a loja, mas eu acho que o que você falou é perfeito. Vamos lá, vamos entrar diretamente. Acho que essa introdução foi bem importante. Vamos entrar diretamente no tema. O que é um e-commerce e para que ele serve? Eu acho que você já até respondeu, mas indo direto ao ponto. O que a gente pode considerar e-commerce? Poderíamos chamar de um canal de venda digital, né, onde as empresas elas se colocam na internet através de uma plataforma, seja ela uma plataforma de vendas, ou seja ela uma rede social, ou mesmo uma mensageria, né, um WhatsApp da vida, pode ser um e-commerce. Ele está fazendo, às vezes, de uma plataforma digital, e o e-commerce nada mais é do que o comércio com E na frente, uma ferramenta que o homem inventou, o eletrônico, né, para facilitar a sua transação comercial. O e-commerce ele surge justamente dessa necessidade do remoto, do não presencial. O e-commerce ele surgiu lá atrás, no Velho Oeste norte-americano, que os
os caixeiros viajantes, eles tinham que viajar para o Velho Oeste e levar os seus produtos para vender lá naquelas novas trincheiras que estavam sendo estabelecidas. E você não conseguia levar tudo, né? Por mais que você levasse uma carroça cheia de produto, aí surgiu o catálogo, a ideia do catálogo. Um catálogo grosso, cheio de fotos, especificações e tudo mais. Então, ele chegava com aquele catálogo, anotava o pedido e na próxima viagem trazia o produto. Daí, para transformar aquele catálogo no mecanismo digital, foi uma questão de evolução tecnológica e aí surgiu o e-commerce, como a gente conhece hoje e dos últimos 20 anos. Né? É interessante isso, é bem legal. Essa relação dá bastante clareza, né, da transformação do mercado. Existe diferença entre e-commerce e loja virtual? Não, basicamente é o mesmo conceito. São dois nomes para a mesma coisa. Tá, entendi. Mas tem alguma especificação para ser classificado como e-commerce, ou se eu tiver em qualquer plataforma, você falou até do WhatsApp, eu já sou classificado ou não? Se a gente for colocar de uma forma purista, né, a loja virtual talvez seja a plataforma de e-commerce em que você entra dentro daquele www.intimastore.com.br e lá você tem uma loja virtual, um canal, uma loja estabelecida. O e-commerce ele pode ir além, ele tem os marketplaces, ele tem o WhatsApp, ele tem hoje em dia vários tipos de marketplace que não se resumem a portais, né? Então toda forma de comércio eletrônico você vai classificar como e-commerce. E a loja virtual é aquele canal de loja própria de um determinado comerciante, de uma determinada indústria, ou seja, para vender o seu produto. Tá. Então, marketplace faz parte de um e-commerce, é isso? Qual que é a diferença? Então, basicamente o marketplace é quando você consegue conciliar diversos vendedores num único carrinho de compras. Né? O que diferencia o marketplace online de um shopping center? O shopping center você tem várias lojas no mesmo local, porém vários checkouts. Cada loja tem o seu checkout, cada loja tem o seu caixa, em que você vai lá e faz a sua transação. O marketplace o marketplace físico seria a ideia do que seria um monte de lojas, porém você vai comprando todas essas lojas e chega no final com um único carrinho de compras. Né? E aí realiza um pagamento centralizado dentro de uma única bandeira, né? E o caso, a loja virtual já não teria essas opções de vários vendedores, né? E o marketplace, então, tem um número vasto de vendedores vendendo dentro de uma plataforma. Legal. Mercado Livre é um exemplo, é isso? Exatamente. O Mercado Livre é um dos precursores aqui no Brasil e, assim como o eBay foi lá fora, né? O eBay, inclusive, foi um dos investidores do Mercado Livre, era mais ou menos dentro do modelo. Lá fora, a Amazon cresceu muito e se consolidou, né? E depois, aqui no Brasil, o Mercado Livre, ele por muito tempo, foi um marketplace puro. O que seria um marketplace puro? Somente vendedores, né, terceiros, vendem dentro dessa plataforma. Por quê? Um grande número de marketplaces no Brasil surgiu de grandes varejistas. Então, a Americanas se transformou num marketplace, Casas Bahia, a Magazine Luiza, futuramente até a própria Netshoes, Dafit, hoje até Riachuelo, C&A. Todo mundo hoje que tem audiência, tráfego, o que é isso? Basicamente, as pessoas que acessam o seu site. Então, se você tem um número de pessoas que acessa o seu site, você poderá ter a possibilidade de vender isso, né, terceirizar, por exemplo, algumas das suas linhas de produto, ampliar suas linhas de produto com outros vendedores. Então foi uma sacada dos grandes varejistas, até porque
Com isso, eles ganham vitrine, né? Conseguem atuar em diversos departamentos. Né? Quem tem da minha idade para frente, né, Constantino, lembra das lojas de departamento. Aquilo se transformou num elefante branco e a ponto de inviabilizar o negócio. Por quê? Porque era muito difícil você ser bom em tudo. Ser bom, lembra que as lojas de departamento mapping tinha de aviamentos, né, de armarinhos, a barco. Você ia lá e comprava, tinha a área náutica, você comprava um barco, você comprava carro, roda, pneu, tinha de tudo dentro daquele universo. Então era muito difícil você ser bom em tudo. Então hoje eles podem se especializar nos produtos de alto giro e deixar os demais sellers, né, todos os outros especialistas atuando nas suas categorias, gerando concorrência, consequentemente melhorando a qualidade da venda, do produto, do serviço para o consumidor final. Legal, entendi. Esse exemplo fica bem claro, né? Que é uma transformação, né? Na verdade, quando você fala do e-commerce, do marketplace, ele é só uma transformação, trazendo aquele modelo que já existia para um modelo, acho que mais otimizado, mais dinâmico e mais rentável, né? Que é mais ou menos isso, né? Se você pegar uma Mesbla, um Mapping, eu acho que o conceito é mais ou menos o mesmo, é dali que surge, ou não? Ou na sua opinião, não? O marketplace ele surge aqui no Brasil e lá fora também, surge primeiramente dessa forma de você pegar e conectar quem quer comprar com quem quer vender, né? Então começa curiosamente o marketplace, os primeiros modelos no C2C. O C2C é consumidor para o consumidor, né? Consumer to consumer. Então eu quero vender, é quase como um classificado, né? Aquilo que a gente conhecia como primeira mão. Os classificados do jornal, que você precisava vender alguma coisa, você botava lá para vender e aí alguém interessado te procurava. Então, o Mercado Livre e o eBay surge dessa forma. Com o tempo, aquilo começa a ganhar uma relevância que as pessoas começam a falar, poxa, se eu consigo vender algo usado, por que eu não vou vender algo novo? Né? Então, começa a surgir profissionais, lojistas, que começam a vender dentro dos seus produtos lá dentro. Consequentemente, isso vai se expandindo, se transforma na Amazon. Hoje, a Amazon se transformou no maior portal de pesquisa de produtos, maior do que o Google, isso nos Estados Unidos. Então, quando a pessoa pensa num produto, ela não pesquisa lá nos Estados Unidos, a maioria das pessoas não pesquisa no Google, pesquisa primeiro na Amazon, porque lá vai ter ranqueados, todo mundo que vende aquele produto, você já vai classificar qual que é o melhor preço, qual que é o melhor atendimento, a melhor velocidade de entrega. Você escolhe de quem você quer comprar. E com isso, então, realmente o varejo se tornou bastante concentrado lá nos Estados Unidos através da Amazon. Então, respondendo à tua pergunta, sim, é uma evolução, mas lembrando, né, o e-commerce, ele ainda, no Brasil, mesmo acelerado pela pandemia, né, a gente costuma dizer que o e-commerce no Brasil ele foi acelerado. Ele dobrou de tamanho, ele aconteceu em um ano o que aconteceria em 5, provavelmente. Então, basicamente, o e-commerce dobrou de tamanho em um ano. Né? E hoje a gente tem mais ou menos, no Brasil, 10% do varejo global concentrado no e-commerce. Nos Estados Unidos, esse número beira os 25%. E na China, foi o primeiro país em que ultrapassou os 51%, passou os 50%. Então, hoje o e-commerce na China representa 51% do varejo chinês. Isso é tendência, muito provavelmente vai acontecer em todos os países, né, mais avançados, e o Brasil com certeza chega lá, de chegar a um momento. Você pega, por exemplo, o Magazine Luiza, que durante a pandemia chegou a vender mais no e-commerce do que com as suas próprias lojas físicas abertas. Né? Então, claramente, isso acelerou. Né? Mas hoje a gente está em 10%. Saímos de 5% no pré-pandemia, estamos nos 10%. O que eu quero dizer com isso? Que o volume de pessoas que hoje está na internet, claramente, vai cada vez mais incentivar esses grandes concentradores de audiência a se transformarem em
marketplaces. Claramente, hoje, a gente tem três grandes concentradores de audiência: o Google, as empresas do Facebook e os marketplaces. Esses três caras aqui, eles têm 80%, 90% da audiência da internet no mundo, né? Então, consequentemente, no mundo não, mas especialmente no Brasil. Então, isso também demonstra, assim, tipo, aquele sonho de que a internet viria a ser um espaço democrático de ideias e tudo mais, pode não ser uma grande verdade, né? Porque, afinal de contas, essa audiência ela está concentrada. Na verdade, se analisar por essa sua ótica, é o caminho inverso, né? Ela concentra mais do que ela leva para as bases. Aproveitando o gancho no que você falou, né, do modelo do nossa, você travou. Bom, aproveitando o gancho, quais são os outros tipos de e-commerce? Basicamente, você tem a questão dos marketplaces, tem a questão do chat commerce, que seria a forma de fazer comércio através da mensageria, né? Que está evoluindo as ferramentas, as formas. Você tem o live commerce, que é, por exemplo, aqui, nós dois estamos conversando, poderíamos estar vendendo um produto, né? E com a audiência, analisando o produto e comprando. O que mais? Você pode pensar, enfim, os próprios aplicativos, né, como iFood, Rappi, é uma forma também de e-commerce, porém através dos aplicativos de entrega, de delivery, né, que acabam se transformando em marketplaces de restaurantes e eventualmente agora de produtos né, de supermercado, que são como fala, os perecíveis, né? Que é a última grande fronteira do e-commerce, porque o e-commerce ele vai evoluindo, ele começa, vamos dizer, lá atrás com o consumo de livros, CDs, depois entra em passagens aéreas, hospedagem, aí evolui para eletrônicos de pequeno porte, depois vai para eletrodomésticos, para vestuário, e a última grande fronteira são os perecíveis, né? E, consequentemente, a gente já claramente o Brasil ele já chegou nessa última fronteira, que seria o momento mais avançado do e-commerce, onde as soluções logísticas permitem que rapidamente você entregue. Eu até tenho um amigo que deu esse exemplo, que outro dia ele estava morrendo de vontade de comer uma torta que ele tinha comido na Bélgica e ele pediu a torta e a torta chegou aqui no Brasil. Tinha as características para isso, mas, né, então, quer dizer, aqui, obviamente, que radicalizando, né, numa situação, né, tão... Mas o que impede, então, de você, eventualmente, tomar um bate de latte numa cidade que não tenha um bate de latte, exemplo, né? É interessante, né? É interessante e complexo, né? A gente consegue mensurar vantagens e desvantagens do e-commerce? Dá para mensurar, assim, se a gente tentar fazer um panorama, talvez comparativo com a loja física, ou com o modelo tradicional. Dá para mensurar vantagens e desvantagens? Você, por exemplo, você atua no mercado físico, nas suas empresas, e você atua no mercado digital também. Você consegue mensurar vantagens e desvantagens do modelo? Para o lojista tradicional, a operação do e-commerce ela é uma operação nova, né? Basicamente assim, aquela pessoa que está acostumada a estudar um ponto, medir o número de pessoas que passa na frente daquele ponto, ir lá e reproduzir um modelo já pronto, né? Que você vai pega e fala, olha, poxa, minha loja funciona bem nessa rua, perto desse tipo de concorrência, nesse tipo de característica. É bem mais fácil. Você vai, estuda isso num outro bairro, próximo, longe de outra cidade, etc. E tal, vai lá, implanta, treina aquela equipe, coloca lá e pau na máquina. O e-commerce é um negócio completamente diferente. Né? Ele tem uma engenharia própria, uma inteligência própria, profissionais próprios. Então, é um outro business. É um negócio que o varejista tradicional teve que aprender, teve que se adaptar, teve que estudar.
Então, por isso que existe ainda hoje muito lojista que não entrou, porque de fato não é trivial. Só que é o futuro. Então, tem coisas que você não tem muito como escolher, né? Aquela coisa, se quer brincar, se não quer brincar, não desce no play. Então, se você não quer ser se você quer ser varejista e não quer fazer e-commerce, você já sai com uma defasagem competitiva. A menos que, obviamente, você construa o seu negócio para não depender dessa dessa situação, né, competitiva. Mas o que a gente percebe claramente é que hoje, cada vez mais, é necessário. Porém, você pega aí um dos maiores varejistas brasileiros, que na realidade é um atacarejo, o Açaí, está entre aí os 5 maiores varejos do Brasil e ele não tem e-commerce. Eles têm o televendas, eles vendem via WhatsApp, mas eles não criaram o e-commerce deles e são um dos maiores varejistas brasileiros. Devem entrar, devem criar um projeto próprio, mas pô, se eles estão crescendo, gerando lucro, expandindo, não precisa. Loja 100 decidiu entrar no e-commerce agora. Então, certamente, passaram por toda a pandemia, fecharam todas as lojas, encararam aquela situação e estão montando a partir de agora uma operação de e-commerce. Então, o que eu quero dizer assim, as vantagens são claras desde que você saiba operar, porque senão possivelmente vira um elefante branco, um problema, uma dor de cabeça. E, em contrapartida, as desvantagens são justamente essas, a dificuldade, o fato de que é um núcleo de negócios absolutamente diferente do que você está acostumado a lidar. Então, com isso, exige realmente bastante atenção aos detalhes, à operação, à questão da lucratividade. Tá. E se tem uma falsa, quem não conhece a fundo do assunto, tem uma falsa impressão de que você montar e operar uma loja física é muito mais caro do que operar um e-commerce. Isso não é verdade, né? Porque você depende de todo um investimento para que o negócio funcione ou não. Ou realmente tem esse diferencial de custo, se eu for iniciar um negócio. É um mito, né? É um mito, porque de fato você parava para pensar e, poxa, você vai pegar um centro de distribuição num local que não paga um aluguel tão alto, você não precisa de um número de pessoas tão grande para operar, então, consequentemente, a operação ela é mais barata. Porém, o e-commerce ele tem um custo variável muito mais elevado do que o custo da loja física. A loja física ela tem um custo fixo possivelmente mais elevado. Isso ainda tem, obviamente, que uma gama de discussão aí para a gente ter e comparar modelo a modelo. Porém, o custo variável da loja virtual é bastante alto, desde a aquisição da audiência, que é um custo elevado e que muitas vezes ultrapassa o custo de um aluguel num ponto caro, né? Você tem o custo do frete, da operação logística, você tem o custo da hospedagem do seu site, da plataforma, você tem o custo de embalagem, você tem o custo de operação. Então, se você for colocar tudo isso na ponta do lápis, no fim do dia, muitas vezes, tá? É bastante comum até que o custo da loja virtual ultrapasse o custo da loja física e que a lucratividade no fim do dia seja bem apertada, quase empatando, se é que não perde um pouco até para a loja física. Perfeito. Tá? Eu imaginava isso mesmo, que é mito. Diante disso que você falou, dá para a gente tirar a conclusão de que a logística é essencial para o e-commerce? Se você ter a logística é um dos pontos fortes. Aí, se você tiver uma boa logística, você está na frente. Você precisa buscar audiência, precisa buscar, ok, eu preciso fazer todo mais. Mas se eu tiver uma boa logística de distribuição, um centro de distribuição, de entrega, é um diferencial para o e-commerce ou não?
sem dúvida nenhuma, e isso a gente pode observar agora, acontecendo, né? Hoje, se você for parar para pensar, qual é o grande diferencial do Mercado Livre? É a entrega ultra rápida, né? Entrega hoje ou amanhã. Então, e se você notar e estudar, se você for um consumidor atento, você vai perceber que os preços aumentaram, tirando até a inflação galopante que nós estamos enfrentando, né? Mas boa parte dessa inflação, especialmente nos marketplaces, se deu em função do fato de que os marketplaces aumentaram seus custos logísticos e aumentaram as suas cobranças, as suas taxas, para poder entregar essa eficiência logística ainda muito grande, né? Então, isso, o que eu quero dizer com isso? Se você for comparar, possivelmente, hoje os preços do Mercado Livre, você encontra preços mais baratos no mercado. Porém, o consumidor ele está disposto a pagar mais caro para receber mais rápido. Então, isso está muito claro digamos assim, nas análises de e-commerce, que o consumidor ele está disposto a pagar mais caro para receber bem rápido e, consequentemente, então, a eficiência logística ela é essencial. A capacidade de você conseguir despachar o produto no mesmo dia e que sai entregar no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte vai fazer toda a diferença no sucesso do seu e-commerce. Existe um detalhe no e-commerce que é a chamada taxa de conversão. Quantas pessoas acessam o seu site, de quantas delas vão efetivamente comprar de você. E quanto melhor for a sua eficiência logística, maior será essa taxa de conversão. Então é muito comum, por exemplo, você ver que tem um número de acessos alto, um número de análises, as pessoas levam o produto até o carrinho de compras e chegam lá e abandonam. Certamente, o frete, ou o valor do frete, ou o tempo de entrega impactaram na decisão do cliente de desistir e eventualmente comprar em outro lugar, ou simplesmente parar para pensar. Agora, se ele chega lá e vê um cenário perfeito, um valor de frete baixo, ou até grátis, e com entrega muito rápida, isso incentiva. Ele fala, poxa, que legal, vou receber entre hoje e amanhã. Ah, vou comprar. Então, a taxa de conversão aumenta. Então, respondendo a sua pergunta, claramente, sim, impacta fortemente e é hoje ponto de diferencial competitivo vital aí para o e-commerce. Tá. Você falou da taxa de conversão. A taxa de conversão é quem entra e quem compra, né? A minha audiência que eu transformo em venda, em efetivação do negócio. A gente tem uma média, assim, há estudos de uma média que seja suficiente para ter um e-commerce rentável ou sustentável? A taxa média de conversão no Brasil hoje está girando em torno de 1,2%. Ou seja, a cada 100 pessoas que entram no seu site, né, você vende para 1,2%. É uma taxa bastante baixa, né? Então, obviamente que operações mais maduras conseguem alavancar essa taxa para 2,5%, 3%, alguns conseguem chegar a 4%, enfim, seria uma taxa excelente, maravilhosa, mas, por exemplo, alguém que está começando no e-commerce, iniciando o seu projeto, testando o mercado, a gente vai estar falando em algo em torno de 0,6%, 0,7%, 0,8%. E isso varia também bastante no mapa do Brasil, né? Sudeste, cidade de São Paulo, grandes centros, estado de São Paulo tem uma taxa de conversão mais elevada, aí conforme vai afastando, chegando mais nas bordas, nos estados mais afastados, essa taxa de conversão vai caindo, e isso obviamente é fruto da questão logística, né, onde os fretes são mais caros e, consequentemente, então reduz a taxa de conversão. O que está acontecendo? Os grandes e-commerces, né, os grandes varejistas, eles estão cada vez mais interiorizando as suas operações logísticas, colocando centros de distribuições mais avançados, entrando no norte do país, nordeste,
basicamente o sul e sudeste já está dominado. Legal. Isaluz está dizendo, acredito que com o avanço da tecnologia de propagação de seu negócio ou conteúdo, as marcas brasileiras estão aumentando sua taxa de conversão. Acho que faz sentido, né? É o desafio. É o desafio. O problema, Isaluz, é que a concorrência aumenta exponencialmente também. Assim como a gente amadurece, os negócios amadurecem, a concorrência ela está cada vez melhor, então está cada vez mais difícil você fazer melhor. E tem uma riqueza de oferta tão grande para o consumidor que ele acaba, então, navegando mais e, consequentemente, isso força a taxa de conversão para baixo. Por isso que é tão importante a gente criar a fidelização, o branding, né? Conseguir trazer esse consumidor para que ele possa, de fato, perceber a sua marca como uma solução, como parte da vida dele, como algo que lhe faz sentido no dia a dia, um conforto, uma sensação emocional. Quanto mais as marcas conseguem criar esse vínculo, mais elas conseguem aumentar suas taxas de conversão. Os programas de benefício, de milhagem, de pontuação, são uma forma de fidelizar o cliente, é isso? Eu vejo exemplo aqui de casa. Vou comprar tal coisa, estou indo no sacolão. Não, vai no Pão de Açúcar, que Pão de Açúcar dá pontuação para trocar por panela. Estou dando um exemplo bobo só para contextualizar. É mais ou menos isso? Faz sim, faz muita diferença. De fato, há estudos que comprovam, tá, essa preferência. Naturalmente, né, hoje você tem aí uma febre do cashback, né? Você sente, você tem assim dinheiro, né? Você pensa com você, poxa, eu tenho aquilo, me voltou uma parte da minha compra. Se eu não gastar isso aqui, eu vou perder. Então fica uma sensação de necessidade de continuar aquele consumo, né? Ou realmente de perpetuar essa relação. Então, sim, faz toda a diferença. Eu percebo que, por exemplo, você citou o Pão de Açúcar, é aquilo, vai ficar na tua cabeça. Poxa, mais um pouquinho que eu consumo, eu vou completar esse jogo de panela, esse faqueiro e tudo mais. E ao mesmo tempo vai tudo lá, né? Tem as etiquetinhas, cliente mais, e então você se sente ganhando, né? Poxa, se eu consumo, eu estou efetivamente fazendo economia. Então, sim, acho que o segredo aqui é você ser criativo e conseguir fazer isso gerando valor sem destruir estrutura, né? Porque também não adianta você chegar no final do mês e não conseguir apurar lucro. Então tem que gerar valor percebido e gerar lucro no final da operação. Tá. Antes de entrar num outro tema aqui, caminhando na nossa live, só para pegar o gancho que você falou da taxa de conversão do e-commerce. A gente tem esse número de loja física, eu sei que obviamente depende do segmento, da localização, mas tem esse comparativo, assim, por exemplo, numa das tuas lojas, assim, você consegue mensurar qual é a taxa de conversão da pessoa que entra na tua loja? Tem esses estudos, essas apurações? Normalmente a taxa de conversão de uma loja física é bem mais elevada. A gente estaria falando em algo em torno de 30%, 35%. Ou seja, a cada 10 pessoas que entram, 3 a 4 fazem compras, né? Estaria falando até de 40% de taxa de conversão. A taxa de conversão, por exemplo, de mensageria também é super elevada. Então, a gente tem visto números aí em torno de 25%, 20% a 25%. Ou seja, a cada 10 pessoas abordadas, né, duas a três pessoas você consegue fechar a venda. Então, naturalmente, o e-commerce ele tem essa característica, mas repito, né, o e-commerce ele não é só a venda que você realiza através do e-commerce. Quanto da venda que você não realiza através do e-commerce se realiza na loja física. Então, é um grande percentual. Né? Existe um grande percentual de vendas que não vão ser fechadas no e-commerce, serão fechadas na loja física, serão fechadas na mensageria, serão fechadas em outros canais.
Porém, a vitrine e-commerce ela é essencial porque ela vai saciar aquela necessidade que o consumidor tem de entender a realidade da sua jornada de compra, entender o produto, entender o que ele está procurando, se aquele produto resolve a sua necessidade, o seu desejo, e aquilo vai, então, se encaixar na escolha do produto. A partir daí, ele vai, eventualmente, uma coisa que era muito comum, né, lá nos Estados Unidos, a Best Buy, por um tempo, ela virou vitrine da Amazon. Os clientes entravam na Best Buy para testar o produto, conversar com o vendedor que manjava, que tinha todas as características, que explicava para ele tudo, e saía de lá comprando na Amazon. Então a Best Buy ela precisou se reinventar, precisou pensar como que a gente faz para que isso não aconteça, né? Então, desde cobrir a oferta, porque o maior problema era o preço, né? Consequentemente, o cliente saía comprando pela Amazon, por quê? Porque era mais barato. Então, a Best Buy ela virou por um tempo vitrine da Amazon. Mas, o que eu quero dizer? A gente precisa entender aonde que vai estar a jornada. Quais são os touch points da jornada do cliente? Muito possivelmente elas vão acabar chegando na loja física também. Entendi. Na verdade, é uma complementação, né? Porque eu, como consumidor, quando eu jogo a minha rede lá na internet, se eu não pegar o seu e-commerce, talvez eu não chegue, e provavelmente eu não chegue na sua loja física, né? É mais ou menos isso. Eu preciso pegar lá na minha rede da internet e falar, opa, peraí, eu vi esse produto e agora eu vou, por questão até de preconceito, de segurança, muita gente sente essa insegurança de compra pela internet ainda, a questão das fraudes, e aí te leva para a loja física, a questão da entrega, de eu quero o produto agora, vou lá buscar, dependendo do produto. Eu acho que passa muito por isso, né? Vou fazer uma pergunta para você. O que você acha, aonde você acha que tem maior taxa de troca? Na Europa ou no Brasil? A maior taxa de troca, É. eu diria que é na Europa. Por quê? Você consegue chutar o motivo? Cara, eu acho que porque lá você está falando de troca no ambiente do Troca, e-commerce ou geral? compra de roupa no e-commerce, compra de roupa no e-commerce, aonde troca mais? No Brasil ou na Europa? Então, eu vou comprar roupa pelo e-commerce, comprei e recebi em casa, vou devolver ou trocar. Se a roupa, não, vou dar uma viajada agora tão grande, me perdoem. Se a roupa for chinesa na Europa, porque os tamanhos não vão servir nunca, né? Porque a roupa chinesa o tamanho é menor e a Europa tem a coisa talvez mais de um grau maior de obesidade. Que viajada, hein? Você gostou dessa? É o motivo. Mas o Sério? principal motivo pelo qual a sua resposta está certa é a Europa tem uma taxa de troca muito maior do que a do Brasil, mas muita gente poderia pensar diferente, porque falava, não, o brasileiro é mais abusado, o brasileiro, poxa, não se importa com o lojista, vai fazer troca, vai devolver e tudo mais. Mas na Europa e nos Estados Unidos já existe o hábito de você comprar dois, três tamanhos para testar. Chega aqui os dois, três tamanhos, eu testo qual que é melhor, o que ficou bom aqui é o M, tá? Eu devolvo o G e o P. Isso é um hábito de consumo, que por um lado é popularizado porque aumenta a taxa de conversão. Porém, se você parar para pensar, aumenta muito o custo logístico. Mas o que eu quero dizer isso é hábito. Então é o hábito de consumo que possivelmente vai chegar a estar aqui no Brasil. É o terror, né, o pesadelo do varejista. Falar, meu Deus do céu, minha taxa de. Mas não é à toa, né, que você vai lá e fala para o consumidor: primeira troca grátis, aproveite, fique tranquilo, pode devolver, 7 dias. Porque você precisa incentivar ele a testar e, eventualmente, não ter a necessidade de vir até a loja física. Interessante, né? Legal. Como que as empresas que estão em e-commerce lidam com a questão das fraudes? Tem um trabalho específico para isso? Sei lá, os bancos hoje estão preparados, tem diretorias de segurança, antifraude, investem milhões e tal. As empresas do e-commerce também vão nessa linha, precisam se preocupar com isso?
O mercado brasileiro só perde para o mercado mexicano em termos de fraude, né? O mercado brasileiro é tão desenvolvido no sentido de combate à fraude que uma vez tem uma ferramenta americana que veio para o Brasil tentar se implantar aqui, tomou um pau tão grande, assim, deu um prejuízo, porque eles não têm a capacidade criativa que o brasileiro tem de realmente buscar formas de fraudar. Então, a gente pode dizer que hoje existem boas ferramentas de antifraude. No entanto, de fato, assim, a criatividade ela é uma coisa evolutiva, assim. Todo dia eles acham uma forma de criar, de fraudar. Então é uma preocupação, sim. Por isso que você precisa ter, de alguma forma, em operações com um certo volume de vendas, né, onde fica difícil de você fazer uma análise manual de cada uma, o que também tornaria a operação morosa e cara, a necessidade de ter sistemas mais automatizados de antifraude. E aí, mesmo assim, é muito comum aí, e a gente poderia dizer que a taxa de fraude no mercado brasileiro está girando aí em torno de 1,5%, 2%, né? Que é um número elevadíssimo. Quando uma operação consegue manter esse número abaixo de 0,5%, é um número saudável. Porém, produtos de alto valor agregado, muitas vezes, né, e aí eu não estou falando de grande, R$ 1.000, R$ 2.000, muitas vezes são os mais buscados, aparelhos celulares e tudo. Então tem que ter realmente uma atenção muito grande, porque são os produtos mais fáceis de serem revendidos, né? E o fraudador normalmente vai atacar esses produtos. Existem algumas maneiras que você tem que ficar bem atento ao perfil do produto, né? Então, normalmente, assim, quando é um pedido com vários itens do mesmo produto, é mais fácil de vender. Então, chama a tua atenção, né? Forma de retirada. Então, por exemplo, se o motoboy vai passar para retirar, super perigoso, né? Porque não tem o comprovante de que a entrega foi realizada no endereço do cartão de crédito. E aí o incentivo realmente a fazer um contato telefônico, dependendo do ticket médio, para que você possa tomar mais cuidados e evitar. Mas, de fato, é uma preocupação grande do mercado de e-commerce no Brasil. Eu tenho um exemplo pessoal, né? Eu fui comprar computadores para o escritório e aí o pessoal da área técnica lá falou: compra na Dell. Cara, por incrível que pareça, eu tive que comprar três no CNPJ, três no outro CNPJ e três no CPF, porque eles não vendem mais que três para o mesmo cadastro. Nossa, Ele falou: pô, mas mesmo. como assim? E tinha até uma gerente, que é a gerente lá do cara da TI, que me atendia, que é a gerente da dela, falou: cara, eu não consigo liberar mais do que três por CNPJ. Eu falei: cara, se eu quiser comprar 50, ela falou: não consigo liberar. Interessante, Nossa, né? Eu, na verdade, fiquei contrariado com essa informação, mas ela disse que eles não estão liberando mais do que três compras por CNPJ, mais do que três unidades. Engraçado, né? Estranho. Eu achei estranho, mas eu consegui comprar, usei CPF, CNPJs, mas é complexo, né? sim, sim. Eu preciso ver se foi o meio de pagamento foi qual? Cartão de crédito. O cartão de crédito, então. É uma forma de controlar o risco, sem dúvida nenhuma. Então, provavelmente eles colocaram lá, setaram como uma característica de segurança, não ultrapassar um determinado ticket médio, que seria o risco máximo que eles toleram por operação. É interessante. E me fala uma coisa, como é que está a questão legal? Como é que quem quer ir para o e-commerce deve se preocupar com a questão legal? Ou é terra de ninguém? Sim e não, né? Você tem que, no momento que você entra no mercado como um todo, você pode fazer o que você quiser, porém você vai ter que vender uma confiança, uma credibilidade. Hoje é difícil também, os consumidores eles estão mais exigentes, né? Então eles
pesquisam, procuram, acabam dando preferência aos marketplaces justamente por ter essa tranquilidade, essa confiança de que não vão ter o problema, né? Existe a possibilidade do chargeback, né, no caso original, no caso, quando a pessoa de fato não reconhece a compra, né, ela pode ligar na operadora e falar, olha, eu realizei a compra e ela não me foi entregue e, consequentemente, eu tenho um extrato aqui, uma situação que não foi concluída. Existem alguns mecanismos legais para as pessoas, consumidores, se defenderem. Porém, o lojista que queira entrar com toda a sua uma estrutura séria, solidificada, juridicamente correta, aí você até melhor que eu pode dizer, né? Mas basicamente existe toda a legislação, toda uma lei que determina regras básicas de simplesmente você colocar o endereço, o CNPJ, a claros e à vista na primeira página, até a nova legislação, a tal da Lei Geral de Proteção de Dados, né, que você tem que ter aí um cuidado com o tratamento de dados, de não promover o spam, né, de ficar perturbando a pessoa com propagandas, etc. e tal, fazer o opt-in, deixar o cliente ter a liberdade de escolher receber promoções ou não. Então você tem que hoje ter esses tratamentos, né, tudo pacificado, de maneira a não criar nenhuma situação ilegal em desacordo com a atual legislação. Perfeito. E me fala uma coisa, quais são os dados atuais, os números do Brasil? Você tem, só para a gente ter uma dimensão de que universo que a gente fala, assim, quanto movimenta, você tem esses números? O número, em geral, o e-commerce no Brasil está faturando algo em torno, aí colocando os marketplaces juntos, deve fechar esse ano em torno de 150 bilhões de reais. A gente está falando algo em torno de 10% do varejo brasileiro, né? E o número de pedidos, tudo eu não vou lembrar de cabeça, poderia até pegar algumas pesquisas e indicar, mas claramente a gente tem aí um número de novos consumidores, né? Consumidores que fizeram suas compras pela primeira vez bastante grande, né? Eu acredito que ultrapassa aí uns 80% dos brasileiros, né? A gente teve um grande número de pessoas que fizeram todo ano, né? Você vê pessoas que nunca tinham feito compras na internet comprando. E durante a pandemia, então, esse número expandiu muito. Então, efetivamente, a gente teve uma aceleração de todo um processo que viria a acontecer nos próximos 5 anos durante esse período de pandemia, que foi 2020 para cá. Legal. Quais as principais tendências do e-commerce no Brasil? Eu creio que a maior tendência é o lojista ele compreender que, para que ele possa ter resultado, ele tem que ir além do vender o commodity, o comum, né? O simplesmente vender o que todo mundo vende. Porque aqui você entra claramente num oceano vermelho, onde o preço vai ser o principal diferencial competitivo, e aí depende da sua operação, se ela efetivamente tem a condição de entregar um produto mais barato e com isso ganhar a preferência do consumidor, ou se você vai buscar através de uma diferenciação, valorização dos seus canais, do seu relacionamento com o cliente, da inovação da forma a oferecer um determinado produto com vantagens competitivas. Consequentemente, então, você vai poder sair da briga de preço e estar falando uma briga por valor, né? por valor percebido e, com isso, fidelidade. Eu acho que essa é uma tendência importante, onde que os empresários e lojistas vão precisar realmente se especializar em se tornar cada vez mais úteis de maneira proativa com seus clientes e não simplesmente ficar tentando vender um produto de fácil comparação. Legal. O live commerce, né? A característica de você ter uma interação maior com o conteúdo das marcas, viver um pouco mais a realidade da
do universo das soluções que aquele produto tem a te oferecer. Isso também é importante no futuro, né? Legal. Tá. Você acha que tem alguma coisa importante que a gente acabou não falando? A gente já está aí, nosso tempo está acabando, infelizmente, passou tão rápido. Você acha que tem alguma coisa importante? Passa rápido, né? Tem alguma coisa importante que eu acabei não te perguntando, que eu deixei passar e que você acha que seria interessante falar? Eu acho que todo mundo precisa ter um bom aconselhamento jurídico, contratar o Constantino para fazer esse acompanhamento. Você sabe que, normalmente, né, a gente tem alguns BOs assim, no meio do caminho, tratativa com clientes e tudo mais, algumas situações, muitas vezes, eventualmente abusivas, né, de clientes que queiram tirar alguma vantagem, né? Era muito comum antigamente, né? Os clientes ficavam lá contando as horas para que ultrapasse aquela entrega que chegue atrasada, para que a gente possa processar. Então essas situações elas precisam ser todas medidas e acompanhadas para que, digamos assim, não gerem problemas muito graves. De uma forma geral, eu creio que se você tiver com toda a tua operação azeitada, bem cadenciada, você vai ter poucos problemas nesse sentido. Mas precisa ter uma boa assessoria jurídica, sim. Com certeza. E me fala uma coisa, você tem loja física e tem e-commerce do mesmo produto, da mesma loja, é isso? Sim, a Intim Store, que é a empresa familiar, né? A gente tem a mesma linha de produtos, são 5 lojas físicas e a loja virtual. E muitos desses produtos nós também vendemos através dos marketplaces. Tá. Como que é teu e-commerce para quem quiser entrar lá e dar uma xeretada? Intimastore.com.br. Intimastore.com.br. O que vocês vendem lá? Moda íntima em geral, temos uma especialidade para família como um todo, né? Eu costumo dizer, íntima história é família. A gente vende pijamas para a família toda, então são produtos confortáveis para gestante. A gente tem uma linha de produtos para gestante muito bacana, muito legal. E ao mesmo tempo também a gente atende a revendedoras, aquelas mulheres que compram, homens, mulheres que compram para revender os nossos produtos e atender a mulher, o homem em geral. Então, moda íntima para a família toda. A gente costuma atender das crianças até os idosos, homens e mulheres. Legal. Vamos só responder uma dúvida aqui. Tem uma dúvida. O e-commerce que possui showroom se tornam lojas físicas? O showroom, ele é, enfim, um showroom. Normalmente, o que é um showroom? Uma exposição, né? O que surgiu no mercado aí? A Amaro, ela inovou num modelo de negócio chamado Guide Shop, onde você vai e lá tem um mostruário, né, como um showroom, e a pessoa escolhe, faz a transação no e-commerce e recebe em casa. Então, ela não sai de lá, ela não leva a mercadoria de lá. A grande vantagem para a marca é que ela não precisa ter todo o estoque dentro daquela loja. Ela consegue ter um centro de distribuição com todo o estoque e várias lojas espalhadas pela cidade com aquele mostruário dos produtos. Ou seja, eu vou ter lá uma peça de cada tamanho, de cada cor, e aí o cliente comprando, ele vai receber em casa vindo do centro de distribuição. O que foi uma grande sacada, porque a audiência, ela não está só na internet, né? O que foi a grande realização de muitas marcas? Poxa, se meu cliente, minha persona, né, meu público-alvo, está passeando no shopping center, eu tenho que estar lá. Então, a conta de aluguel de muitas marcas, na realidade, está na conta de marketing, não no custo de ocupação. Porque se eu estou presente naquele ponto comercial em que está transitando um consumidor, eu vou estar impactando essa audiência da mesma forma que eu estivesse fazendo um anúncio no Facebook, um anúncio comprando uma palavra-chave no Google ou anunciando meu produto no marketplace. Então é uma sacada justamente de você ter uma loja, um showroom, num ponto de grande trânsito de pessoas e, consequentemente, conseguir atrair com isso essa audiência.
E o fato também, e o que é muito comum também, as pessoas têm um e-commerce forte e mantêm um showroom para ter aquela experiência. Eu costumo dizer que o único ponto em que o cliente poderá ter, pelo menos por enquanto, que a realidade aumentada e virtual ainda não estão 100%, né? Poderiam chegar um dia, mas até hoje, o único ponto que existe o contato 360 com a marca é numa loja física. É ali que você vai poder sentir o cheiro, ter o tato, o prazer, a parte sonora, a sensação, é dentro de uma loja física. Perfeito, acho que tá respondido. Queria te agradecer demais, foi muito legal, a live vai ficar salva para quem quiser aí depois ficar assistir. E foi importante, acho que foi esclarecedor demais. Eu estava até preocupado, assim, pô, é um assunto que eu não domino muito, mas você foi esclarecedor demais e queria te parabenizar. Eu acho que é isso. Parabéns por saber tanto desse assunto, por ter sido um dos precursores. Patrícia está dando uma aula, com certeza uma aula. Desejar sucesso nos teus negócios e que a gente continue aí caminhando bem. Agradecer a todos que nos acompanharam. Antes de passar a palavra final, eu costumo sempre, que possível, oferecer as lives. Eu queria oferecer a live de hoje, pedir liberdade a você, obviamente, para oferecer a live de hoje para a doutora Patrícia Vanzolini. Patrícia Vanzolini é candidata à presidência da OAB. Se tudo correr bem, vai ser a primeira mulher presidente da OAB em São Paulo. E ela testou positivo para o Covid na reta final da campanha. A eleição é dia 25/11, então os advogados que estiverem nos assistindo, que forem de São Paulo, eu voto com Patrícia Vanzolini, chapa 14, e queria aí desejar a ela melhoras, que ela se recupere bem, e bem na fase final que a gente precisaria bastante da presença dela. Ela está com Covid, está aí tomando todos os cuidados, então desejar a live a ela e que ela se recupere bem, e aproveitando o gancho aí, desejar para todos aqueles que tiveram Covid, aqueles que perderam algum familiar, algum amigo, para que a gente consiga reconhecer que, graças a Deus, a gente está melhorando, a gente está saindo da pandemia. Então, para que a gente continue tendo cuidado, se preservando dentro do possível. E é isso. A live de hoje vai nesse sentido. Obrigado de coração, obrigado a todos que nos assistiram. Semana que vem tem mais programa Direito em Pauta. E a palavra é sua, Jean, para o seu boa noite. Valeu, obrigado mesmo, gratidão. Foi um prazer estar contigo aqui, a toda a audiência aí, espero que tenha sido útil e sigo à disposição, sempre que precisar falar de negócios, e-commerce, business, administração, pode me chamar. Com certeza chamarei. Gente, se cuidem, obrigado, vamos lá. Tchau, querido, até mais. Tchau, gente, se cuidem.